A gente vem, né, desde fevereiro com esse fluxo migratório, né, de pessoas oriundas da Venezuela, né, então são refugiados que, na verdade, eles estão em estágio migratório entre o estado da Paraíba, né, Rio Grande do Norte, Mossoró e Ceará, né, então a gente tem um contexto que Iguatu está aqui no meio, né, mas que parte deles estão nesse fluxo. Ora, eles estão em Mossoró, né, que já tem um abrigo lá de refugiados, né, venezuelanos. Ora, eles estão em João Pessoa, né, uma cidade de porte 1, que também já vem acolhendo, né, e vieram para Iguatu e estão nesse fluxo, né. Então, assim, o que está acontecendo aqui? A equipe de abordagem, né, social do CREAS, conduzida aqui pela Ana Paula, né, que é a nossa assessora aqui especial, vem fazendo toda essa abordagem, vem acompanhando, né, desde a chegada, desde os fluxos. Então, a gente vem desde a questão da documentação, né, a chegada deles, até a parte de relatório, porque a gente está em contato constante com o Estado, né? Então, na verdade, nós estamos amparados pela Secretaria de Proteção, né? Eles vêm nos auxiliando, a equipe vem se capacitando, né? Como é que a gente trabalha com crianças em fluxos migratórios, certo? Então, são várias situações dentro do contexto, né? E o que a gente também vem aprendendo é o contexto cultural, né? Então, na verdade, a gente está tratando de venezuelanos, refugiados, mas que vêm de uma população indígena, né? Que é Carral, o nome, né? Então, eles são população indígena, tá? Que tem seus costumes, certo? Que tem sua religiosidade, né? E que tem todo um secretismo, né? Acerca também da questão de saúde, né? Então, com certeza, essa família, né, que é composta por 4 membros, a mãe, o pai, 2 crianças, porém, né, a criança que veio a óbito, ela realmente tinha 10 meses, mas a mãe já está grávida de 2 meses, certo? Então, essa última família, ela chegou na quinta-feira, né, que ela chegou juntamente com o grupo que já estava aqui no Iguatu, que já tinha ido para Paraíba novamente. Então, assim, para a gente, poder público aqui, né, tem sido exaustivo, porque eles estão nesse fluxo migratório. Então, o que é que acontece? Eles vão para João Pessoa, né? Culturalmente, o trabalho para eles, né, é estar às ruas, né? Então, eles não são hoje pessoas que eles não estão em situação de rua, né? Então, eles estão realmente com a residência fixa, com local fixo aqui no Iguatu. Eles estão, sim, sendo amparados, sendo assistidos e amparados, né? Até mesmo com o que é cultural, né, para eles, ou seja, eles não comem todos os alimentos que a gente come aqui, né? Então, uma cesta básica para eles que contém feijão, por exemplo, não agrada o paladar, né? E a gente tem se adequado aqui, né, nos nossos trabalhos à realidade deles, né? Então, eles estavam sendo assistidos, né? Mas a família chegou na quinta-feira, né? Eles realmente tinham essa questão, eles têm a questão cultural de tentar tratar, né, com rezas, com curandeiros, enfim, né? E o que a gente julga, né, quando a gente vai fazer o balanço da equipe técnica, né, é que a criança realmente chegou, né, demorou para ter o atendimento médico, né, os pais demoraram a levar, né, e a criança tinha, né, um quadro de pneumonia, né, o que levou à sepsia dela, né. E claro que, como ela estava sem se alimentar, chegou a um quadro, né, de desnutrição e chegou a um quadro também de desidratação, né? Mas a equipe ontem deu todo o acompanhamento, a gente soube, né, desde que a criança deu entrada no hospital, as equipes já começaram a atuar, né? Então, ontem nós demos toda a assistência, desde com relação ao velório, né, tratando também de forma de acordo com a cultura deles, né? Então, o velório deles foi ao ar livre, né? A crença deles, enfim, diferente. Então, tudo foi feito, né, da forma com que a gente tem que fazer, respeitando, né, a etnia e a particularidade dessa população. A partir do momento em que se faz uma leitura, é que esse fluxo migratório que eles vêm fazendo, de alguma maneira,
contribuiu para que não fosse identificada a tempo essa situação da criança e feita uma intervenção que evitasse de alguma maneira a evolução do seu óbito. Já partindo do princípio que já foi identificado esse fluxo migratório, já é possível fazer uma análise, uma identificação dessas famílias que faz esse trânsito de João Pessoa, diversos estados aqui da região do Nordeste, ao estado do Ceará, para que essas situações também não se repitam? Sim, o que a gente pode dizer é que, com exceção dessa família, o restante eles são os mesmos, né? E estão realmente nesse processo de ir e vir, né? Então, por exemplo, na semana passada, um grupo foi para João Pessoa e dia seguinte eles já retornaram para Iguatu. Então, como tem esse contexto de pandemia, né, algumas cidades também com essa questão do lockdown e tudo, e eles são resistentes a isso, né? A assistência, quando ela trabalha, por exemplo, a família iguatuense ou a família brasileira, né, a gente auxilia naquela cesta básica, mas a gente já informa a mãe, já informa a família que aquela criança não pode estar em situação, né, de sinal, não pode ir para situação de rua, né? E eles não têm, de forma nenhuma, cumprido, né, com essa regra básica, né, que a gente tem aqui, né, quando a gente trabalha essa questão social. Então, eles estão sendo assistidos, mas, ao mesmo tempo, eles continuam, né, na rua, que é um agravante, né, para essas crianças. Então, se a gente for levar em consideração que, nesse grupo deles, o total de criança são 22 crianças, né, então, a gente vai realmente agora nos debruçar, né, ainda mais, né, juntamente com a saúde, onde a gente vai criar esse GT, né, novamente, né, para a gente discutir esse caso, né, específico e ver quais serão as próximas abordagens, porque o que a população tem que entender é que eles, né, a exemplo de qualquer cidadão iguatuense, eles têm que cumprir com o lockdown, né? Eles têm que fazer uso de máscara, eles têm que ter toda essa questão, né, do cuidado com a pandemia, mas em função do secretismo deles, eles sabem que a doença existe, mas eles não acreditam que eles vão pegar, porque o Deus deles não vai deixar. Dentro de uma ótica também de análise jurídica, como é que vem sendo o diálogo por parte da pasta das diversas pastas do Poder Público Municipal com o Ministério Público e sua respectiva promotoria? Como é que vem sendo esse diálogo para o entendimento na aplicação também de medidas? Na verdade, a gente até, né, antes de ontem, a gente teve uma audiência, a gente também já colocou a situação dos refugiados venezuelanos para a promotora, né, doutora Elga, como também para a doutora Isabela, né, juíza aqui da nossa comarca também, justamente nessa abordagem pela questão desse amparo a essas crianças, né, mas nós temos uma própria recomendação, né, do Ministério, onde o Ministério Público ele trata isso de uma forma de um contexto muito social muito grande, né? Porque tem toda essa questão da cultura deles. Então, o próprio Ministério Público, né, que já tem uma ala específica que cuida dessa parte indígena e refugiados, eles vão conseguir também amparar, né, todas as regiões, porque eles já conhecem, digamos, todos os costumes. Então, na verdade, né, uma análise conjunta entre Ministério Público, entre Conselho Tutelar, né, para que a gente diga que uma criança, né, deles está sendo negligenciada, a gente tem que analisar todo o contexto, né? Então, a negligência ela acontece, né, não só entre esses grupos, né, mas aí acontece, cultural deles, o modo que eles cuidam, né? A gente tem que entender, né? E, claro, quando uma criança iguatuense, né, quando o Conselho Tutelar, quando o CREAS, quando o próprio Ministério Público vê que aquela criança ela está em alguma situação de risco, né, claro que essa criança, né, automaticamente ela pode vir a ser acolhida, né, na nossa unidade de acolhimento, né, que aqui a gente tem em Iguatu, né, um abrigo, né, infantil, uma unidade de acolhimento para crianças, e isso acontece, é um fluxo normal, mas diante desse contexto, eles não estão, né, sediados em Iguatu, eles estão nesse fluxo migratório, a maioria deles já está
residindo em João Pessoa há 2 anos, certo? E já estão nesse abrigo de Mossoró também, onde lá eles também já foram inseridos, né, diante da realidade brasileira, né, nas políticas de assistência social. E o município está fazendo realmente, né, aquilo que tem que ser feito. A saúde, ontem também, fez toda a coleta, né, em função do quadro de pneumonia da criança, foi feito SWAB, né, tanto na criança como na família. Os demais serão feitos hoje, né, para que a gente veja esse processo, já que eles estão nesse fluxo, né, e deixando claro que a gente também não pode, né, apenas exigir que eles cumpram essa quarentena desses 14 dias, né, em um local que a gente possa possibilitar, porque eles aqui estão em um lugar alugado, ou seja, eles não estão em situação de rua. Então, é uma situação complexa, né, mas a equipe ela está atenta, acredito que a gestão está unida, né, nesse sentido, né, de garantir realmente direitos. Então, a gente fala de garantia de direitos, a gente se sensibiliza, né, a gente tem que tratar realmente com seriedade, com cuidado, né, a gente está falando de vidas, não importa se é uma vida iguatuense, se é uma vida de uma criança venezuelana ou de um venezuelano adulto, a gente fala de vidas, né, e isso a gente trata com seriedade e com respeito, né, e muitas vezes com o sigilo que o caso possibilita que a gente possa conduzi-lo.